A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos hoje no a sexta lição desse trimestre que trata do encontro com Deus. Antes de iniciarmos, eu quero convidar todas vocês para que nós possamos fazer uma oração ao Senhor, pedindo a sua revelação, pedindo que Deus venha nos guardar, nos proteger, e o Senhor estender as suas mãos também sobre aqueles que estão enfermos nos hospitais, principalmente por conta dessa peste que tem assolado. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, quero pedir a tua misericórdia, quero pedir a revelação do teu Espírito Santo sobre nós neste dia, sobre cada uma das tuas filhas que aqui estão, cada pessoa, meu Deus, que vai assistir, que vai ouvir, que vai ver, visualizar esta aula, que o Espírito de revelação esteja sobre ela. Meu Deus, eu peço que o Senhor envie a sua cura, a sua restauração nos hospitais, sobre aquelas pessoas que estão, Senhor, acometidas desta enfermidade, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, a nossa lição de hoje é o encontro com Deus. Hoje nós escolhemos um sistema de videoaula para que nós pudéssemos, de uma forma um tanto quanto mais didática, fazer uma aproximação, uma abordagem mais próxima de cada uma de vocês. Eu faço aqui algumas observações para que vocês deixem os seus comentários logo após vocês assistirem este vídeo. Vamos pensar naquela semente, na parábola da semente, onde Jesus citou vários tipos de terrenos. Jesus falou daquele terreno que é espinhoso, que cresce, foi jogada a semente sobre aquele terreno, mas os espinhos sufocaram aquela semente, né? E ela não cresceu. Outra foi jogada entre os pedregais e, por conta da terra ser rasa, superficial, ela não cresceu. E teve uma outra que as aves do céu comeram, que foi aquela lançada à beira do caminho. E por último, uma que foi lançada em boa terra e começou a haver prosperidade, cresceu, frutificou. E essa parábola trata da nossa maneira, da nossa forma de nós abrigarmos a palavra de Deus na nossa vida. Se nós deixamos que a palavra de Deus ela caia à beira do caminho, é aquela palavra que nós ouvimos, que nós achamos extraordinária, tremenda, poderosa, forte, mas passado algumas horas nós esquecemos completamente. Isso significa que o inimigo conseguiu capturar, roubar aquela palavra, e como consequência disso, quando chega o momento mau, nós não percebemos, nós buscamos aquela palavra e esta palavra, ela está bem distante de nós. A outra palavra, a outra semente, ela cai entre os pedregais, ou seja, não tinha terra profunda. E essa ausência de terra profunda faz com que as raízes não possam se aprofundar mais. As raízes também são rasas. E quando vem o sol, queima completamente aquela sementinha. E o que o Senhor está mostrando para nós é que nós temos que ter bastante cuidado quando nós armazenamos a palavra de Deus no nosso coração. Nós estamos num tempo muito difícil em que as pessoas estão correndo de um canto para o outro em busca de algo que possa
acalentar, possa fortalecer, possa levantar. E nós, se tivermos a palavra de Deus no nosso coração, nós conseguimos ministrar aquelas pessoas que estão sedentas de Deus, aquelas pessoas que estão desesperadas, aquelas pessoas que estão angustiadas. Pois bem, vamos então à nossa lição, a nossa sexta lição. Tá? Aqui na introdução, o encontro com Deus diz o seguinte: Deus, ao longo das Escrituras, em eventos pontuais, encontrou-se pessoalmente com vários de seus filhos em revelações definidas como teofania ou cristofanias. Esses encontros aproximaram o infinito do finito, a perfeição da vulnerabilidade, o céu da terra, desmistificando a ideia de que se alguém tivesse um encontro com Deus, morreria. Então, gente, Deus, ele em todas as Escrituras, em toda a história da revelação, Deus quer se comunicar com o seu povo. Se nós não conseguimos, ficamos desesperados, se nós ficamos angustiados, significa que a nossa sintonia ela não está sintonizada, conectada, plugada com os céus. E a palavra do Senhor nos mostra que Deus, ele quer sempre marcar encontros conosco. Lá no livro de Gênesis, no início, logo depois da criação do homem, nós vemos Deus na viração do dia. Eu acho tremendo essa palavra, que diz assim, que na viração do dia, lá pelas 18 horas, o Senhor aparecia para bater uma real. Vamos usar a palavra, uma palavra bem contemporânea. Deus queria conversar, ter comunhão, comungar, compartilhar algo com seu filho. Ainda hoje, Deus, ele quer se relacionar conosco. Nós vamos ver aqui, então, as profecias, visões, sonhos, são revelações importantíssimas, porém, os encontros com Deus têm impacto ímpar na vida dos adoradores. As ocorrências são abundantes, através de Abraão, Jacó, os pais de Sansão, dentre outros. Mas o incrível é que em todas essas manifestações, Deus se manifestava de muitas formas, em visões. Deus se manifestou também em sonhos, como é o caso de José, de Faraó, de Nabucodonosor e tantos outros personagens da Bíblia. Então essas ocorrências são abundantes. Abraão, Jacó, Josué, os pais de Sansão. Então o desejo divino, diante desse desejo divino, o Altíssimo, na plenitude dos tempos, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e teve encontro com inúmeras pessoas. No Evangelho de João, por exemplo, quase todos os episódios narrados caracterizam-se fortemente por encontros entre Jesus e inúmeros personagens, conforme se vê nos respectivos capítulos. João Batista, André, Pedro, Filipe, Natanael, Maria e seus discípulos em um casamento, Nicodemos, a mulher samaritana, o aleijado no tanque de Betesda, e nós temos inúmeros aqui. Nós temos aqui no total de 21 pessoas. Lógico que tem muito mais. Jesus, ele poderia ter terceirizado vários desses encontros, enviando seus discípulos ou mesmo um anjo para representá-lo, mas preferiu enfrentar perigos, fazer longas caminhadas, sair da zona de conforto para chegar perto, olhar, tocar as pessoas pelas quais haveria de entregar sua vida em sacrifício. O evangelista João, por conta disso, afirmou: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Essa palavra aqui, no grego, ela diz assim: "E o Logos se fez carne." O Logos, para os gregos,
Os gregos tinham uma paixão tremenda pelo conhecimento e por aquilo que se chama razão. Então, eles eram tão apaixonados por isso, não é, que para os gregos tudo tinha que ter, não é, tudo tinha que passar praticamente pelo o crivo da visão. E eu abro aqui um parêntese para mostrar às pessoas que andar com Deus não significa você descartar a razão. Andar com Deus não significa que você entra num ponto cego. Andar com Deus, se comunicar com Deus, entender as coisas de Deus, elas não significam inteiramente que nós venhamos nos desprover, descartar, deletar, não é, a nossa forma de pensar, o nosso raciocínio, a nossa razão. Aqui em João está dizendo que o Logos, a razão, não é, a construção do raciocínio estava com Deus, e a construção e a razão era Deus. Deus é razão, porque Deus foi quem criou o pensamento, Deus quem criou o raciocínio. Lá no livro de Isaías diz assim: vinde, arrazoemos. Significa o seguinte: olha, vamos trazer as coisas aqui à razão, vamos colocar os pontos, os pingos nos is. Isso é o que? Trazer a razão. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, diz assim, que nós devemos oferecer a Deus um culto racional, né? Um culto do raciocínio, um culto com propósito, um culto com lógica. Está entendendo? Então, é isso. Então, a lógica é de Deus. Muito bem, vamos continuar aqui. Os indivíduos que estiveram com Jesus já aceitaram o seu chamado e nunca mais foram os mesmos. Seu olhar, sua voz, seu comportamento transformaram essas pessoas a ponto delas começarem a imitar Jesus a partir do modelo que ele estabeleceu. Ok? Então vamos lá. Nós vamos ver aqui, nós vamos puxar aqui lá para o último parágrafo da introdução, que diz: Jesus igualmente teve no fim da idade de bronze. Na verdade não é Jesus, é Josué. Teve no fim da idade de bronze, mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, um encontro com um soldado raso, efraimita, que tinha sido servidor de Moisés e que assumira recentemente a liderança de Israel, o qual precisava urgentemente conhecer quem estava no comando para fortalecer a sua fé e manter a visão da conquista da sua mente. Olha só, o Senhor, segundo os estudiosos da Bíblia, esse que se manifestou diante de Josué não era outro senão o próprio Filho de Deus, o Logos, o Verbo, que mais tarde ia tomar uma forma humana, uma forma de pessoas. Assim, o Senhor apareceu em forma humana, com espada desembainhada na mão, apresentando o símbolo da missão que ele entregara a Josué, bem diferente do símbolo do ministério de Moisés, que era uma vara. Doravante, Josué precisaria derramar muito sangue, e Deus chancelava as guerras que estavam por vir, mas não sem motivo. Era o juízo de Deus sobre as nações. Vamos então para a antessala da batalha, lá no ponto 1. A guerra se aproximava e por isso, uma certa noite, Josué se retirou sozinho, provavelmente, para meditar e orar, quando aí ele teve um encontro com Deus. Conforme Matthew Henry, aqueles que estão envolvidos dessa forma com a obra do Senhor, frequentemente presenciam manifestações gloriosas do Eterno. Assim, naquele ambiente solitário, Josué recebeu uma visita ilustre
do comandante do exército do Senhor, que portava uma espada na mão, símbolo da nova etapa do ministério de Moisés. Eu abro um parêntese aqui para comentar sobre isso. Em primeiro lugar, que todos aqueles que têm uma missão da parte de Deus, e todos nós temos uma missão da parte de Deus, certo? Cada um de nós, não é? Alguém diz assim, olha, somente os pastores que estão lá no púlpito, os obreiros, os diáconos, os presbíteros, eles foram chamados pelo Senhor. Isso é uma tremenda cascata, isso é uma mentira, né? Isso é falta de Bíblia. A palavra do Senhor diz assim, que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e doutores. Isso está lá em Efésios capítulo 4, com vistas o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, com vistas ao crescimento da obra do corpo de Cristo. Então, pessoas como pregadores, ensinadores, essas pessoas que Deus colocou na linha de frente, elas foram chamadas por Deus com uma unção para preparar, para treinar, né, o povo de Deus para a obra do ministério. Então, nessa era, cada um de nós, cada um de vocês são ministros, são ministras do Senhor, né? Cada um de nós temos um ministério, e a gente precisa entender esse propósito de Deus para a nossa vida. Se a gente não consegue se encaixar na visão e no propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos ficar malhando sempre trigo no lagar. Lagar não é lugar para se malhar trigo, né? Se malha trigo em campo aberto. Então o que acontece? Deus aparece para Josué, né, e portava uma espada na mão, símbolo da nova etapa do ministério de Josué. Por exemplo, no ministério de Moisés, o Senhor deu para Moisés, aliás, o Senhor colocou unção no cajado de Moisés. Moisés era um dos líderes mais pacíficos, era verdadeiramente um pastor, era um homem diplomático. Nós já mostramos isso em outro vídeo, que Moisés, ele tinha todas as características de um diplomata, uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, entendendo? Alguém que estava sempre ouvindo. Não que Josué não fosse alguém que ouvisse. Com certeza, para liderar a gente precisa aprender a ouvir. E a gente aprende muito mais, muitas vezes ouvindo, do que muitas vezes ensinando ou falando. Pois bem, e aí ele aparece com a espada na mão. E essa espada significava exatamente o que Deus tinha para fazer através de Josué, né? Então, essa espada desembainhada nas mãos de Josué era uma demonstração que o juízo de Deus sobre os cananeus já havia chegado. A medida da injustiça já tinha saturado, já tinha transbordado o copo da ira divina. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes o que acontece? Há um momento na nossa vida, nós observando o quadro do Brasil nesses dias, né? Muito bem, então eu estava meditando sobre isso, e uma das situações que hoje nós atravessamos a nível mundial, e principalmente aqui no Brasil, nós precisamos ter a visão de Deus, o discernimento de Deus. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas para entender qual é o momento de Deus. E assim como aconteceu, veja essa lição está dentro daquilo que nós chamamos de alinhamento profético. Não é coincidência, é providência divina nós estarmos estudando sobre isso hoje, porque a situação que nós estamos vivendo a nível de Brasil, a nível mundial,
nós percebemos que Deus não está entrando com cajado, Deus está entrando com espada. E assim como acontecia na vida dos cananeus, né, a cultura cananeia, ela era uma cultura engendrada, ela vinha do submundo espiritual do inferno. Ela protagonizou muitas abominações contra a santidade de Deus. Só para você ter uma ideia, os arqueólogos, quando eles descobriram nas casas dos cananeus, que debaixo das casas eles pegavam as crianças e quando iam inaugurar uma casa, eles enterravam essas crianças lá de baixo, vivas, né? Então era um genocídio desenfreado, aborto desenfreado, era homossexualismo, toda essa praga, toda essa desgraça que hoje ainda nós estamos vendo numa medida assustadora. Então, o que acontece? Os arqueólogos, eles chegaram ao cúmulo de dizer o seguinte: Deus demorou muito, não é, para castigar aquele povo. E Deus ia usar Josué como instrumento de justiça para a destruição. Nós precisamos entender como Deus age. Eu fico imaginando, às vezes, que o politicamente correto ele tomou conta do imaginário de muito crente que não lê a Bíblia. Na seguinte forma, tem gente que diz assim: não, Deus é amor, Deus é tolerante, Deus é isso, Deus é aquilo. Só que a palavra do Senhor diz que Deus é fogo consumidor, né? E a palavra do Senhor diz assim, que a medida da injustiça dos amorreus ainda não tinha se completado. Quando Deus fala para Abraão, muito tempo atrás, ele mostra para Abraão tudo o que ia acontecer, desde a escravidão no Egito, e etc, etc. Mas lá na frente Deus fala assim, olha, que ele ia levar, né, ia levar o seu povo, ia levar os descendentes de Abraão para Canaã, até que a medida da injustiça dos amorreus tinha se completado. Então preste atenção, isso aqui é muito importante para a gente entender o momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil. A medida da injustiça que tem se proliferado, tem se arraigado sistematicamente no Brasil. Hoje nós vivemos, por exemplo, a injustiça e corrupção sistêmica. Ela se enraizou em todos os níveis, não só do Estado, mas na nossa cultura, até mesmo na religião, até mesmo no meio eclesiástico, no meio político. A corrupção tem tomado, ela tem se, podemos dizer assim, ela tem se potencializado. Mas que você creia ou não, eu creio que a medida da injustiça, da corrupção, da bandidagem já chegou ao seu limite. E eu creio que agora Deus vai entrar com a sua espada de justiça, e nós precisamos ter percepção daquilo que Deus está fazendo, para que a gente possa também orar no direcionamento que Deus está trazendo para nós nesse momento. Então, Deus ia usar Josué como esse instrumento de justiça, né? Por conta de que o excesso, né, de pecaminosidade, de violência que os cananeus cometiam já tinha enchido a taça, tinha enchido o copo da ira de Deus. Então agora era a hora do juízo. E eu penso que Deus começa a fazer isso. Vejam vocês, nós percebemos que porque há 2 semanas atrás nós percebemos, e Deus fez nós percebermos, porque às vezes as pessoas
elas não têm a dimensão de que quem está agindo por trás dos bastidores é aquele que governa a terra. A palavra do Senhor diz assim, que é o Senhor, lá em Daniel capítulo 2, quem muda os tempos e as horas, quem remove reis e estabelece reis, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção, que neste momento Deus levantou a maior autoridade desta nação para ser um instrumento de justiça de Deus, que Deus quer agir e Deus vai fazer nesta nação. Agora preste atenção, quando você se coloca, quando nós nos colocamos com aquela visão que foi aparelhada na nossa mente através das faculdades, dos diversos cursos, ou mesmo através da mídia, e aquela história que ao longo dos anos desgraçou a nossa nação, chamada socialismo e politicamente correto, quando a gente se coloca para tentar desobedecer às ordenanças de Deus ou se opor ao governo do presidente Jair Bolsonaro, você está se opondo ao próprio Deus. Que você creia no que eu estou falando ou não, você está se opondo ao próprio Deus, quem foi Deus que colocou, foi Deus quem colocou o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, ali para exercer a sua justiça nesta nação. E o nosso dever é orar por ele, né? Vamos aqui, em que pese essa ponderação humanista que ressoa a partir de proposições intelectuais cobertas pelo manto do politicamente correto, é certo que Israel jamais teria conseguido estabelecer como povo e manter a identidade nacional se as nações pagãs, distribuídas em 31 reinos, continuassem sacrificando crianças, adorando astros celestes e animais, e praticando feitiçarias, bem como praticando toda sorte de impiedade, buscando a destruição dos hebreus. A contaminação cultural e sincretismo religioso, com a extinção do culto monoteísta, seriam consequências irreversíveis. Olha só, pessoal, é aquilo que nós estamos conversando com vocês aqui, né? O politicamente correto, ele tem sido usado como um manto, como uma cortina de fumaça para esconder as reais intenções malignas para destruir a cultura judaico-cristã ocidental. Preste atenção que eu vou falar para você. Nós vemos hoje, por exemplo, o relativismo cultural, ele é completamente contra o que Deus fez através de Josué. Ele diz, olha, como um Deus de amor, ele tem coragem de matar tanta gente assim. Mas como eu já falei para vocês, Deus é fogo consumidor. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, que existem momentos, há momentos que Deus precisa agir com a sua espada. A gente, tempos atrás, a gente vê um grande debate aqui no Brasil por conta de crianças que nasceram deficientes nas tribos indígenas. Elas eram, e ainda são, enterradas vivas. E começou um debate porque os missionários que foram para lá começaram a levar a verdade, começaram a levar a cultura cristã. E aí, com certeza, isso vai mexer com grupos, com ONGs, que durante muitos anos controlavam. Hoje já está começando a extinguir, inclusive com a questão das fumaças na Amazônia, das queimadas da Amazônia, e tinha muitas ONGs ali,
na verdade era só para ganhar, só para encher os bolsos de dinheiro que os organismos internacionais colocavam nessas ONGs, investiu nessas ONGs. Pois bem, então o que acontece? Começou um debate em torno dessa questão, até que ponto o cristianismo, né, até que ponto o evangelho pode tirar uma cultura de milênios e tal, etc, etc, aquela história toda. Então, para o relativismo cultural, isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado nessa forma da gente abraçar essa ideologia, né, do relativismo cultural, porque pelo relativismo cultural, aquelas mulheres, as mulheres que sofrem lá na África, lá no Oriente, existe uma prática completamente bizarra e uma prática terrível, que é a retirada, a cirurgia, da retirada do clítoris da mulher, para que ela futuramente não sinta prazer. Então isso é um absurdo tremendo, mas pelo relativismo cultural, nós temos que respeitar as outras culturas, né? Também respeitar essa cultura da morte que acontece entre os índios, a cultura também da chamada jihad, né? A jihad, que é a chamada Guerra Santa dos árabes, que matam pessoas em nome de Alá. Então, o relativismo cultural, ele joga uma cortina de fumaça chamada de politicamente correto. E muitas vezes nós começamos a abraçar algumas práticas que elas vão entrando sorrateiramente na nossa mente, tomando conta do nosso coração. Quando pensar que não, você já está falando a linguagem politicamente correta e não a linguagem da palavra de Deus. Em Romanos 12:2 diz assim a palavra do Senhor: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês venham experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Olha aqui, continuando. A determinação do extermínio daqueles povos era uma sentença de Deus. Então, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém pergunta, Deus mata? Vou dizer para você, com tanta certeza que 2 mais 2 é 4, né? Que Deus mata. Deus é o juiz. Então ele tem o direito de matar. Deus dá a vida, mas chegou um momento que o pecado ele começa a tomar uma proporção insuportável, que Deus ele vai exercer, ele vai descer a sua espada de justiça. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Deus vai descer a espada de justiça dele sobre muitos governantes aqui no Brasil. Deus vai descer a espada de justiça sobre muitos parlamentares aqui no Brasil que estão de todas as maneiras usando essa pandemia de maneira politiqueira e não permitindo que os recursos que deveriam ser usados para combater essa pandemia estão usando com outra finalidade. Deus está vendo. Isso pode passar desapercebido aos olhos do STF, né? Ou se o STF está ligando para isso ou não, qualquer outro tribunal humano, não importa, mas aos olhos do juiz de toda a terra, isso não está passando em branco. Deus está vendo e vai chegar a hora que o juízo de Deus vai descer com um ímpeto total sobre a vida desses governantes. Conhecer o campo de guerra apresenta-se como necessidade indispensável de um comandante. 12 espias já tinham sido enviados. Entretanto, agora o próprio Josué, quem saiu do arraial em Gilgal e deslocou-se até o pé de Jericó por causa do seu senso de responsabilidade e por sua devoção. Nós temos que
conhecer o território que Deus quer nos dar como herança. E que território é esse? É uma fazenda lá em Atibaia? Não. Deus quer dar para nós algo de precioso que é a nação brasileira. Deus está colocando a nação brasileira das mãos dos cristãos comprometidos com o Senhor, mas para isso nós precisamos conhecer as brechas, a sua cultura, né? Nós temos que responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em nós. Nós temos que conhecer o tempo em que nós estamos vivendo. Gente, eu confesso a vocês, tem horas que eu fico angustiado no espírito e eu fico observando que muitas pessoas não estão percebendo o momento que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo é um momento de guerra espiritual, minhas amadas. É guerra espiritual. Então não adianta essa história. Eu fico olhando pessoas que se reúnem nos grupos, em todos os outros lugares, para colocar emoji, colocar receita de bolo, colocar uma porção de bobagens, né? Ou então, igrejas que não podem abrir por motivos óbvios, templos, melhor dizendo, que não podem abrir por motivos óbvios, de repente alguém começa, né, a colocar mensagens completamente desvinculadas do contexto que nós estamos vivendo, né? Esses dias agora eu vi um debate sobre, uma live sobre psicologia. Aí eu fiquei imaginando como isso é importante para nós nesse momento, se não for nós entendermos que estamos num campo de guerra e nós temos que jejuar e orar, nós temos que nos revestir das armaduras de Deus, né? Esther, é muito perigoso você não entender o momento de Deus. É muito perigoso você se colocar como um crente isentão. O que é um crente isentão? Ele diz, olha, eu fui chamado para ficar em cima do muro. Eu fui chamado para ficar escondido. Eu fui chamado para ficar na quarentena. Tem muito crente na quarentena espiritual há muito tempo, que ele não tem coragem de vir a público dizer que Jesus é bom, não. Ele não tem, aliás, ele faz até coro com os inimigos do Evangelho. Ele, como Pedro, ele vai se aquecer ao lado dos inimigos de Jesus. É triste você ver isso. É triste você ver tantos irmãos em silêncio enquanto o Evangelho, enquanto a nação brasileira precisa do povo de Deus. Esta hora é a hora da igreja. Esta hora não é a hora de você ficar escondido. Esta hora não é a hora da gente dizer assim, não, vamos passar a quarentena, né? Você toma a sua ceia, vamos esperar passar a quarentena para a gente tomar a ceia, não é? Meu amado irmão, que mundo você está? Meu amado líder, que mundo você está? Em que planeta você está? Mardoqueu chegou para Esther e ele disse uma coisa, olha, se tu te calares, você foi colocado numa posição estratégica. Se tu te calares, socorro e livramento virá de outra parte, mas tu e a casa de teu pai vai perecer. Então, o que Mardoqueu, né, trocando em miúdos, né, usando uma linguagem popular, olha, se você ficar em cima do muro, a espada vai passar na tua cabeça e em cima da tua família também. Meu amado, há um preço muito caro, quando a igreja resolve se colocar em cima do muro. Quando o crente resolve ser isentão. Quando o crente resolve lavar as mãos na bacia de Pilatos. Meu amigo, há um preço muito caro a pagar. Quando você fica em silêncio, você assume uma posição. Quando você fica em cima do muro, você está assumindo uma posição. E no reino de Deus não existe neutralidade. Ok, pessoal? Vamos lá. Numa guerra como aquela em que Israel se embrenharia, há muita emoção
envolvida. Mas só isso não traz a vitória, né? Faz-se necessário que a experiência de vida do líder, sua intimidade com Deus, e outras questões estejam nessa bagagem que vai levar este soldado, este general para a guerra. Olha só, Josué, ele caminhou até o local da batalha, né? Ele foi observar. Né? Muitos de nós não conhecemos os principais problemas da cultura onde nós estamos envolvidos, nem do nosso trabalho. Então nós nos envolvemos com Jesus no domingo e na segunda-feira nós deixamos Jesus no templo esquecido, e o resto da semana a nossa visão é uma visão completamente secularista. É uma visão desprovida completamente do conceito de visão cristã. E aí tudo acontece, tudo rola. Josué ele começou a conhecer, saber aonde ele estava colocando os pés. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem todas as guerras nós devemos guerrear as guerras de Deus. Nós devemos entrar numa batalha na orientação de Deus. E eu quero falar para você que a batalha pelo Brasil é uma batalha que o Senhor convocou todo o seu corpo, toda a sua igreja. É um tempo de guerra, é um tempo de jejuar, é um tempo de orar, é um tempo de fazer atos proféticos, é um tempo de liberar os decretos de Deus para destruir o poder de Satanás sobre o Brasil. Nós olhamos aqui e nós vemos que, vamos ver esse parágrafo aqui, diz: a vista dos olhos leva os indivíduos a reagirem aos estímulos visuais que são apresentados. A visão estratégica, porém, enxerga muito além daquilo que está diante dos olhos, conferindo a possibilidade de ver além da circunstância do presente. A distinção entre vista e visão pode ser comparada à forma como uma criança e um ancião, respectivamente, compreendem a realidade do mundo. Tem uma palavra lá no livro de Crônicas que diz assim, que os filhos de Issacar, uma tribo de Israel, conhecedores do que eles, dos tempos, da ciência dos tempos e do que Israel deveria fazer. Olha só, isso é uma visão estratégica e sistêmica. Isso é saber qual é o tempo que nós estamos vivendo e qual é a melhor estratégia de alcançar as pessoas para Jesus. Qual a melhor estratégia de, nesse momento da pandemia, nós estarmos aproveitando e saindo da nossa zona de conforto e colocando palavras, nas redes sociais. Olha, Jesus é maravilhoso. Tira fora o medo cria laços. Mas tem muito crente com medo do coronavírus. Tem muito crente com medo do próprio medo. E a palavra do Senhor diz assim, que Deus não nos deu o espírito de medo. Então, Josué buscava entender como agir naquela situação insólita. Por isso anelava uma visão estratégica. Então Josué ficou observando. Nós temos que observar. Nós temos que contemplar a visão. Nós temos que colocar a visão, escrever a visão. Nós temos que estar atento. Às vezes Deus está nos dando uma estratégia específica no campo de trabalho, no campo da política, no campo da cultura, e nós temos que estar atento, porque Deus quer nos usar naquela necessidade. E aí, no ponto de número 2, diz: Deus aparece a Josué. E é interessante aqui observar que diz aqui no texto que quando o anjo do Senhor apareceu diante de Josué, ele não reconheceu. E ele já puxa a espada. Josué era proativo, ele já puxou a espada.
escuta aqui, você é um dos nossos ou nosso inimigo? Aí o anjo ser, né, disse assim, olha, eu vim como príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Que coisa tremenda. As nossas guerras, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos nessa batalha sozinho. Nós não estamos lutando sozinho. Deus tem anjos poderosos sobre a nossa cabeça. Deus tem anjos poderosos ao nosso redor. Deus tem anjos poderosos quando você entra no supermercado ao teu redor. Você está com medo, o Senhor está dizendo para você, não temas, eu te ajudo, eu te esforço com a destra das minhas mãos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não temerei peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para me guardar em todos os meus caminhos. Então, essa é a ordem de Deus para mim e para você. Meus amados, minhas amadas, em nome do Senhor Jesus, Deus, Ele está nos chamando para a batalha. Deus está nos convocando para a guerra. Mas Josué não poderia entrar na guerra contra Jericó sem ter um encontro com Deus. E como nós estamos falando para crentes em Jesus Cristo, esse encontro com Deus fala de intimidade com Deus. Quanto mais tempo você fica escutando, assistindo, divulgando os relatórios do Covid-19, mais a sua fé tem sido inundada, entupida, entulhada pelo medo. A palavra do Senhor nos diz assim, como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Eu estava assistindo esses dias uma entrevista de uma médica psiquiatra numa entrevista na televisão aqui de Porto Velho, e ela disse uma coisa interessante. Ela disse, olha, tomem cuidado, porque o medo da peste chinesa vai abrir espaço, vai baixar a tua imunidade, né? Baixando a tua imunidade, o mal pode atacar. Mas é exatamente isso que a Bíblia diz, que o medo arma laços, mas o que confia no Senhor é bem-aventurado. Nós temos que ter prudência sim, mas nós não podemos trocar prudência pelo medo. Em nome de Jesus, que esta palavra possa fortalecer a sua vida. E não esqueça, no final desta palavra, você deixar o seu comentário como ela abençoou a sua vida. Vamos sair dessa zona de conforto, vamos sair dessa mesmice, vamos sair dos emojis e vamos entrar no mundo de Deus. Vamos nos conectar com Deus. O seu celular pode estar fora da área, mas o telefone de Deus nunca está fora, Deus nunca está em stand-by. Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus nos abençoe nesse dia e que esta semana seja uma semana de fortaleza sobre a tua vida. Que esta semana seja uma semana que o cobertor de unção de cura venha sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus, que o poder de Deus transborde em tua vida, que o Senhor derrame sobre a tua vida o espírito de graça e de súplica, para que você tenha mais fome de Deus, fome pela oração, e a bênção de Deus esteja sobre nós, em nome de Jesus. Fica com Deus.